Turma boa, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem para que a gente consiga atravessar estudando esse tópico que a gente vai trabalhar agora. Esse tópico, ele vai tratar de concorrência. Ele vai começar a construir uma base analítica para que a gente entenda como é que a firma se organiza internamente e como ela, a partir dessa organização, vai concorrer no mercado. E aí as estruturas de mercado servem para a gente entender quais as forças estão fora da organização, né? As forças estão no ambiente externo da empresa. E as forças que nós estamos descrevendo agora vai ter a ver, né, com a concorrência. Então é a concorrência que vai dar o ritmo que a gente vai falar aqui agora. Então o ambiente competitivo, a estrutura de mercado vai permitir que a gente entenda como é que as firmas se organizam para concorrer, ou seja, como é que elas constroem as suas estratégias, como é que elas montam os seus comportamentos. Tem estrutura de mercado que a firma não tem muito o que fazer. Vai ter estrutura de mercado em que a firma pode fazer ajustes. Portanto, é interessante prestar atenção e pesquisar um pouco e fazer exercício de olhar para fora, olhar para o seu lado e entender como é que o seu ambiente, como é que a sua empresa, o ambiente da sua empresa, ele se comporta, para então você poder, a partir desse entendimento, construir uma estratégia mais apropriada, mais ajustada, que permita a sua empresa a se apropriar do valor que ela gera para o mercado. Então, como eu falei, a gente vai começar uma jornada, vamos passar por 3 aulas, e após as 3 aulas, a gente vai para uma segunda parte desse mesmo tópico, onde a gente vai trabalhar com a ideia de estratégia de precificação, que é sobre como apropriar o valor gerado para o mercado, né? Como é que a firma se apropria desse valor gerado. E, no fim, a gente vai tratar dos mercados concentrados. O que é mercado concentrado? Os mercados oligopolizados, que é a forma de concorrência mais comum que a gente vê hoje em dia. Por exemplo, mesmo no varejo, que é extremamente competitivo, um ambiente de muita empresa pequena, mas nós temos no varejo de vestuário, por exemplo, 4, 5, não mais que 10 grandes concorrentes, grandes players nacionais aqui no Brasil, que dominam, vamos dizer assim, no mínimo 60% de todo o movimento do varejo de vestuário. E o restante fica aos milhões de pequenos varejistas que estão nos shoppings, que estão nas ruas, nos comércios de rua. Então a gente vai ter agora esse tratamento de entender como é que a concorrência se comporta e como essa concorrência vai definir as estratégias das empresas. Então vamos lá, vamos começar porque vai ter estrada. Bom, uma visão geral sobre o que a gente vai ver nessa primeira parte. A gente vai entender o que é concorrência perfeita, o que é monopólio, que é aquele ambiente com uma empresa só, e concorrência monopolista. Essas 3 estruturas aí, esses 3 modelos de concorrência, vai nos servir de base analítica. Muita coisa que está sendo dito aqui é bastante útil, nos será bastante útil para interpretar os desdobramentos do mundo real. Então, prestem atenção, anotem o que vocês puderem, porque é muito interessante esse debate e, na medida do possível, eu vou encaixando outros exemplos, outras situações de mercado para que a nossa jornada fique bastante ilustrada, né? E a começar pela própria ilustração do slide, onde eu faço uma projeção aqui da concorrência perfeita, que é um mercado livre, né? Do monopólio, né? Que é onde a empresa domina sozinha aquele mercado, e da concorrência monopolista, que é um shopping, né? Com um monte de pequena empresa, mas cada uma com uma marca bastante forte dentro do seu
espaços do seu mercado. Então, vamos continuar, mas antes de aprofundarmos na primeira estrutura do mercado, que é a concorrência perfeita, vamos levar essas 3 perguntas. São 3 perguntas que podem identificar em que estrutura de mercado a sua empresa pode estar. E vai também servir para que a gente entenda como é que funciona as estruturas de mercado que nós vamos oferecer e apresentar aqui. Então, a primeira visão é: quantos vendedores ou compradores existem na indústria? Essa é a primeira pergunta, a primeira forma de olhar. Muitos compradores, a gente vai ter a concorrência perfeita. Muitos compradores, muitos vendedores. Muitos, eu estou falando de inúmeros, né? Milhares. Um comprador ou um vendedor, eu entro no monopólio de um vendedor ou monopsônio de um comprador. Então, isso é muito comum, por exemplo, nos produtores de alimentos, os pequenos produtores rurais de alimentos, eles produzem individualmente e geralmente vendem para uma grande cadeia de supermercado, por exemplo. A grande cadeia de supermercado que compra daquele pequeno produtor, daquele grupo de pequeno produtor de uma região, de um município, ela se comporta como um monopsônio, um comprador. Uma outra questão é se o produto da indústria é commodity, é um produto homogêneo, ou é diferenciado. Né? Então, uma empresa produz uma coisa que tem função similar, é um substituto próximo de outro, mas tem alguma diferenciação de cor, de marca, de modelo. Enquanto o produto homogêneo é o famoso pãozinho francês, que as padarias vendem aí de 50 gramas, né? Padrão. Todos eles têm o mesmo formato, o mesmo peso, né? A mesma forma de vender, mais ou menos o mesmo preço. Então, isso é o produto homogêneo, é a commodity. É o milho no mercado, é o feijão também sem marca. Então, tudo isso é commodity. Uma terceira e última pergunta, mas não menos importante, é identificar se é simples e se é barato entrar na indústria. Você quer abrir uma loja, quer abrir uma fábrica. Existe muita regulação para fazer isso? Os seus concorrentes vão simplesmente fazer uma guerra de preços para que você não sobreviva com seus custos de entrada e saia logo da indústria? Tudo isso é relevante, você tem que levar em conta para entender o tamanho das barreiras à entrada. Existem barreiras à entrada? Ou a entrada é livre? O custo é muito baixo. E aí, qualquer um pode entrar, é demitido, pega a sua indenização da sua rescisão de contrato de trabalho e bota uma lojinha para poder sobreviver e fazer negócio ali perto da sua casa. É assim ou é uma coisa mais estruturada? Existem mais concorrentes grandes, maiores às vezes que você, que tem condições de impor um preço mais baixo e você tem dificuldade de conseguir clientes. Isso tudo é barreira à entrada, né? Tem marca forte, etc. Então são essas 3 perguntas que permeiam todas as estruturas de mercado. Elas vão trabalhar, vamos dizer assim, vão funcionar do ponto de vista analítico a partir de dar resposta a essas 3 perguntas. Então vamos adiante. Sobre concorrência perfeita, primeira estrutura de mercado. Como eu falei, olha o mercado, né? O mercado aberto, o mercado livre, uma feira livre, que explicita bem o que é a concorrência perfeita. Então essa é a figura em que os produtos são iguais. O vendedor de couve vende couve, a mesma couve que o seu vizinho ou alguém que está vendendo a 5, 6 barracas um pouco mais na frente vai vender a mesma coisa. Então é a mesma couve, não tem marca, né? Então isso é concorrência perfeita. Os preços são similares,
Então, a ideia é bem essa aí, né? E aí eu trouxe exemplo, por exemplo, que nem sempre é a Feira Livre que vai fazer o papel da concorrência perfeita, mas mercados de commodities, mercados internacionais. Aqui vocês estão vendo dois produtos, né? Um na Bolsa de Nova York, de mercadorias, e a outra na Bolsa de Chicago, também de mercadorias. Cada produto é vendido em um lugar. E do valor econômico, né? Na área de agronegócio, vejam onde é que estão também a concorrência perfeita, em que a gente vai ver, mas uma das características é que gerenciar a estratégia na concorrência perfeita é quase impossível. Vocês vão entender já por quê. Contudo, tá aí o café. Café, eu tenho milhares de produtores no Brasil, no mundo, e vendem o café e tomam preço no mercado. O mercado de Nova York diz o preço da saca. Aí eles transferem isso para por seus respectivos câmbios e é o preço mais ou menos que termina ficando aqui no Brasil, mais ou menos, porque aqui também tem umas cotações específicas, mas sempre são genéricas. Genéricas por quê? Porque é do mercado, é o mercado que dá o preço. É o mercado que dá o preço, não o produtor tem a capacidade de botar preço do produto dele. Pode ser o melhor café do mundo, mas às vezes o produtor não consegue, se não for uma coisa muito especializada, muito específica, né? E aí, para isso que existe, por exemplo, para esse tipo de produto não ser commodity, existe as indicações geográficas, mas aí é outro curso em propriedade intelectual. Os ambientes, né, que formam as diversas estruturas de mercado, eles partem de algumas hipóteses. No caso da concorrência perfeita, a gente tem essas hipóteses. A gente tem que observar se isso daí existe. E como eu falei, aquelas 3 perguntas elas vão ser respondidas por essas hipóteses aqui, né? Quais são essas hipóteses? Muitos compradores e vendedores. Então, aquela primeira pergunta, né? Qual o número de compradores? Muitos, milhares, né? Então, por que tem que ter muito comprador e vendedor? Principalmente muito vendedor. Porque a gente está tratando de estrutura de mercado e olhando para o lado da oferta da economia. Eu estou tratando de firma, de empresa, estou olhando para o lado da oferta. Por que muito vendedor, principalmente? Porque é o lado da oferta e eu tenho que ter muitos, porque nenhum, individualmente, tem capacidade de alterar os preços do mercado. Por isso que tem que ser muitos, e se eles não venderem pelos preços que o mercado está colocando, eles não vão vender nada ou vão ter um enorme prejuízo. Se ele vender um preço acima do preço de mercado, eles não vão vender nada. Se eles quiserem ganhar mercado e fazer uma graça e vender abaixo do preço de mercado, eles terão um enorme prejuízo. Vamos ver como isso acontece. Mas sim, terão, em concorrência perfeita, vendendo no preço abaixo do de mercado, vão ter um enorme prejuízo. Os produtos são homogêneos, não tem diferenciação de produto. A informação é perfeita para comprador e vendedor, então todo mundo, os vendedores, eles sabem também todos os custos dos outros concorrentes, então é a informação perfeita. Ninguém tem uma tecnologia disruptiva que vai fazer uma coisa maravilhosa e ele vai conseguir apropriar valor no mercado na forma de lucro de tudo. Não vai. Não é esse mercado que vai permitir isso. Os compradores sabem de todos os preços do mercado. Por isso que tem as bolsas, eles dão o preço de mercado e sinalizam para aquele preço ser o único preço a ser vendido. Não existem custos de transação, né? O custo de transação, como eu já falei no vídeo de abertura desse tópico, custo de transação é o custo do uso de mercado, ou do monitoramento dos contratos dentro da empresa. Então, o custo de transação faz parte da natureza da empresa, né? da forma como a empresa se organiza, ao mesmo tempo que faz também parte de como
o mercado está organizado, mas em concorrência perfeita não existe esse custo de transação, custo de uso do mercado. O uso do mercado é você ter que pagar um transporte para levar o seu produto a algum lugar. Tal. Esse concorrência perfeita não existe essa hipótese. Não existe essa hipótese. E por fim, mas não menos importante, a hipótese de livre entrada e saída. Então não tem custo de transação, não existe custo de transação, apenas os custos internos à empresa, e a livre entrada e saída, porque quando a empresa está no prejuízo, ela simplesmente para de operar, ela sai do mercado sem perdas econômicas. Essa é a ideia de livre. Não há perdas econômicas para a saída, tampouco há grandes custos para a entrada no mercado dessa natureza. Então, atenção. Algumas implicações das hipóteses. Mind the gap. As empresas são tomadoras de preço. Então, todo aquele conjunto de hipóteses leva para um modelo organizacional de empresa que ela é incapaz de gerar seu próprio preço, definir seu próprio preço. Nas demais estruturas de mercado, a gente vai ver como isso ocorre. Mas em concorrência perfeita, a empresa ela é tomadora de preço. E aí a gente tem uma regra de bolso na economia, que é assumir que as empresas em concorrência perfeita têm que o preço de mercado é igual à sua receita marginal. Ou seja, é igual à sua receita do produto adicional vendido. O meu preço, o meu preço é aquilo que eu vendo de adicional. Ou seja, eu já tenho um produto lá sendo vendido, tal, num preço qualquer, mas eu só vou vender mais do que aquilo se o preço der conta da minha receita adicional que eu vou obter. Senão, eu não vendo. E a gente vai ver isso, como é que se desenvolve isso, né? Como é que essa ideia se formaliza. No curto prazo, as empresas devem obter lucros ou incorrer em prejuízos. Isso significa o quê? A empresa tem como objetivo ser maximizadora de lucro. E ela vai aqui operar essa análise inteira de estrutura de mercado. Ela tem dois momentos: curto prazo e longo prazo. No curto prazo, ela está operando e ajustando seus custos variáveis, né? E o custo fixo só é diluído. No longo prazo, ela faz os ajustes, ou ela sai do mercado, ou ela tem lucro. Esse é o ponto. E aí, esse movimento de curto e longo prazo, de sair do mercado ou ter lucro, vai definir os movimentos de entrada e saída da firma quando ela tem lucro zero, prejuízo e sai do mercado. Então, essas são as implicações das hipóteses que sustentam a estrutura de mercado em concorrência perfeita. Vocês podem estar perguntando, e isso, de certa forma, vai mexer um pouco com alguma... De verdade, é pouco intuitivo, né? É contra-intuitivo, melhor dizendo. Algumas hipóteses dessas, a gente olha para o nosso lado assim e vê que, olha, não é bem isso que ocorre, né? Mas não é surreal. Tá certo? Não é surreal. Esse modelo serve para que a gente tenha noção de como as empresas podem precificar, de como as empresas ajustam o seu produto, a sua quantidade produzida em função dos preços de mercado
e em função dos seus custos. Ou seja, quando eu digo que a empresa vai ajustar a sua quantidade produzida em função dos custos e do preço de mercado, eu estou falando que a firma internamente ela vai se reorganizar ou reordenar a sua forma de produzir. Significa mudar, né? Fazer os ajustes é mudar, buscar eficiência na sua forma de produzir. Então, é mudar a organização. Então, por isso que é dito aqui que é um benchmark útil, ou seja, é uma referência útil para ser observada. Não pode ser descartada, principalmente na questão de tomada de decisão das empresas. Por outro lado, como concorrência perfeita, que a gente vai ver também, é um modelo de mercado, uma estrutura de mercado em que ela é socialmente eficiente. O que significa isso? Significa que as empresas que estão em mercados mais competitivos tendem a praticar preços mais baixos e assim liberar renda no bolso do consumidor para que ele alcance um bem-estar maior ao adquirir outros produtos e assim aumenta a sua cesta de produtos consumidos. Uma empresa que está numa estrutura de mercado em que ela se apropria de parcela significativa da renda do consumidor, ela vai liberar a renda disponível para gasto do consumidor, vai ficar menor, geralmente, que concorrência perfeita. E isso não gera bem-estar. Por isso que a concorrência perfeita é um benchmark para um estado de bem-estar mais equitativo. Contudo, algumas hipóteses dessa concorrência perfeita não são totalmente aplicáveis em muitos mercados. Mas o exemplo não é surreal, de todo, ao menos. E o que importa para a gente é tomar decisão numa condição dessa, né? Quando o negócio é tomador de preço. Se eu vendo vassoura, meu amigo. E todo mundo fabrica vassoura. É fácil entrar no mercado de vassoura. Ah, mas a minha é de plástico, dura mais. Não importa. Não vai diferenciar muito o preço da vassoura artesanal, sustentável, que usa fibra vegetal. Olha aí. Argumento por argumento, isso é mercado sem marca. Portanto, mercado de commodity em concorrência perfeita. Então, como é gerir uma firma nessas condições? Aí a gente vai ter que primeiro entender como é que se faz o esquema de preço. Como é que eu tomo o preço do mercado para dentro da minha firma? Primeira coisa, as forças de mercado, oferta e demanda. O equilíbrio de oferta e demanda vai definir um preço de equilíbrio, né? E esse preço de equilíbrio é o preço que a firma vai tomar como o preço de mercado. A partir dele, a firma vai começar a construir a sua produção, as suas decisões de produção, para ser mais específico. E aí a firma vai entender e vai olhar para fora e dizer qual o preço médio do mercado. X. Então, esse X é o que vamos pagar pelo produto. E o resto eu tenho que ajustar tudo dentro desse X. Né? É bom ou é ruim? Ainda não estamos julgando. A gente vai ver. E espero que vocês cheguem a alguma conclusão. Uma outra questão importante que eu falei anteriormente é que as firmas em concorrência perfeita, elas estão maximizando lucros. Aliás, vamos ser bem sinceros, isso é papel de toda firma. Toda firma, observada a partir das lentes da teoria neoclássica, essa teoria econômica que a gente está trabalhando aqui, a gente está navegando para tentar explicar a economia de empresa, toda essa teoria, no caso,
quando olha para a firma, eu posso dizer que a firma maximiza lucros. A firma é uma máquina de maximização de lucros. O principal objetivo da firma, o motivo da firma existir como tal, de organizar a produção interna e ofertar ao mercado, é maximizar lucros. Se a gente olhar pelo consumidor, o consumidor também é uma máquina de maximizar satisfação. Eu quero, com o mínimo de preço, o mínimo de gasto possível, maximizar o meu bem-estar de consumo. De um lado, as famílias, os consumidores. Do outro, as firmas. Ambos os agentes são maximizadores. Aqui, nessa disciplina, nessa linha de pensamento, nós estamos trabalhando com a ideia de firma maximizadora de lucros. Existem algumas regras de bolso que podemos formalizar melhor. A primeira delas é entender que, para maximizar os lucros, a receita marginal das empresas é igual ao custo marginal. Ou seja, eu só produzo para ganhar um valor adicional ao que eu já tenho se aquele valor adicional for igual a meus custos adicionais. Óbvio, né? Faz sentido. Ninguém vai produzir para ter prejuízo. Por isso que receita marginal é igual a custo marginal. Como a gente viu anteriormente que receita marginal é igual a preço, eu posso fazer um ajuste e aí o preço ser igual ao custo marginal, que vai maximizar os lucros da empresa. Como fica isso graficamente? Como é que eu posso analisar isso graficamente? Analisar um gráfico é saber como é que a firma toma decisão, certo? Também. A firma toma decisão a partir daquelas regras, essas regras que eu falei anteriormente nos últimos 2 slides, né? Para maximizar lucro. Receita marginal é igual ao custo marginal e a receita marginal em concorrência perfeita é igual ao preço. Bom, isso posto, podemos dizer que o lucro nada mais é do que um preço de mercado que a firma toma para tomar a sua decisão de produção. Esse preço, ele vai definir onde ele vai cruzar, então eu tenho que procurar onde é que ele está igual ao custo marginal. Ele aqui não está igual ao custo marginal, porque aqui ele está igual ao custo total médio. Então a firma não produz nesse ponto. Ela produz quando, ou melhor, maximiza lucro quando o preço é igual ao custo marginal. Aqui a firma maximiza lucro e, ao maximizar lucro, ela vai definir o quanto ela vai produzir para colocar no mercado. A produção, esse QF aqui é a produção da firma. Então, nesse ponto, a firma está maximizando o lucro, né? Onde o preço é igual ao custo marginal. E aqui, como vocês viram no final do tópico anterior, é a família de custos de curto prazo. Isso aqui vai ser o quê? Nessa quantidade que maximiza lucro, ela cruza o custo total médio. Aqui, ó, custo total médio. Então, essa linha vermelha aqui, por projeção, vai ser meu custo total médio. Então, esse espaço, esse retângulo que está aqui, vai ser o meu lucro, o lucro da firma. Então, o lucro da firma nada mais é do que o preço de equilíbrio, o preço que está posto pelo mercado, menos os custos totais médios da empresa. Por que custo total médio? Porque é o custo total de toda a operação dividido pela quantidade produzida. Então, esse é o custo total médio. Então, o lucro é o preço
menos o custo total médio, esse vermelho aí, ATC, Average Total Costs, vezes a quantidade que a firma vai ofertar no mercado, a quantidade da firma. Então, esse espaço verde, esse retângulo verde, é o lucro da empresa, que pode ser calculado por essa forma ou pela área do retângulo, né? Então, pegando um exemplo numérico a partir de um dado preço, 10. Preço 10 de mercado. Mercado, todo mundo está vendendo a 10. Esse é o preço de mercado. A firma, dado a sua organização interna, tem um custo com essa característica aí. 5 de custo fixo, né? Porque é uma constante, é um custo fixo. Eu não sei se vocês estão lembrados. No final, na última aula do tópico anterior, a gente viu o custo fixo como uma reta em toda a quantidade de produção, porque ela é constante. Então, 5. Mais o custo de acordo, variável, né? Porque vai ser de acordo com a quantidade produzida. Por isso que tem Q ao quadrado ali, né? A curva é quadrada, está subindo, né? É exponencial, né? E ela vai variar de acordo com as quantidades que vai aumentando. Então, por isso que o custo variável é Q ao quadrado. Então, eu tenho um preço de mercado e a organização interna da firma me deu esse custo aí. Qual o preço ótimo? O do mercado. Não tem outro preço. O preço ótimo é o do mercado. Qual o produto ótimo? Ou seja, qual a quantidade? Qual é o melhor nível de quantidade que eu consiga maximizar o meu lucro? Aquele QFzinho lá. Aí a gente vai fazer um processo de substituição. Eu tenho a receita marginal que é igual ao preço, que é igual a 10, que é o preço de mercado. E tem um custo marginal que é a derivada, ou seja, a taxa de variação da subida lá. Cada vez que eu aumento a minha quantidade produzida, qual a taxa de variação dos meus custos? Aí eu vou fazer o custo marginal, que é 2Q. A cada uma unidade produzida, eu vou aumentar 2 unidades, pelo menos, de custo. Então, 2Q ali, como custo marginal, eu substituo, né? Porque quando a firma maximiza, a receita marginal é igual ao custo marginal, eu tenho receita marginal que é igual a 10, custo marginal que é igual a 2Q, eu tenho 5 unidades de produto para ter o lucro máximo. Qual o lucro máximo? Substituo na fórmula do lucro lá em cima, né? Então, preço vezes quantidade, que é a receita total, menos o custo total. Eu tenho 20 de lucro máximo. Beleza. Isso é maximizar o lucro da empresa. Tá. Mas nem sempre a empresa vai operar em céu de brigadeiro, em lucro máximo. Até porque ela operando em lucro máximo, como a entrada é livre, alguém vai abrir o olho e dizer, olha, naquele setor que aquela empresa está trabalhando, ela vai tá ganhando muito dinheiro, está fazendo muito lucro, então me interessa. Como a entrada é livre, por hipótese, qualquer um pode explorar aquele mercado. Então, quando a firma está com lucro máximo, ela geralmente está gorda e está atraindo outros olheiros para fazer a mesma coisa e pegar um naco daquele lucro que a firma está obtendo. Aí o mercado muda. Quando o mercado muda, eu tenho que tomar outras decisões. Veja que antes eu estava tomando decisão de qual a produção para eu ter o lucro máximo. Aí eu estou lá, produzindo, no curto prazo. No curto prazo, a firma opera. No longo prazo, a firma planeja. Eu aqui estou no curto prazo, estou operando. No lucro máximo. Mas aí tem outras empresas entrando e ofertando naquele meu mercado. Aí a coisa já mudou de figura, né? O mar já virou.
como é que a empresa vai então tomar decisões quando o mercado vira? Quando o céu deixa de ser de brigadeiro, aquele céu azul limpo sem nuvens, né? Quando a estratégia não está mais no oceano azul, né? Quando a estratégia está começando a ficar um oceano meio vermelho, com os tubarões pegando e manchando o mar de sangue. Quando é que a empresa toma essa decisão? Como é que faz? Eu brinco aqui com a estratégia do Oceano Azul, mas é uma metodologia extremamente válida para tomar decisão estratégica, mas não faz parte dessa teoria que a gente está trabalhando. Vale a pena vocês fazerem a consulta. Eu posso, inclusive, deixar a indicação do livro de estratégia do Oceano Azul na descrição desse vídeo. Vamos continuar. A decisão de fechamento é quando a maré vira e afirma que tinha lucro máximo. Estão lembrados? Aqui, anteriormente, ela tinha, vamos voltar para vocês verem, ela tinha lucro máximo, o lucro está aqui em cima, aqui, de novo, tirar tudo, veja a linha verde do preço lá em cima, preço máximo, ela estava dominando o mercado sozinha, né? Aí, de repente, a maré começa a virar e ela tem um preço mais baixo do que era aqui em cima. Né? Aí com esse preço mais baixo, aí as decisões mudam. As decisões de operação da empresa começam a mudar. Ela vai ter que se reinventar, se reajustar para se manter no mercado ou fechar e encerrar suas operações. É uma decisão. Decisões importantíssimas que geralmente os empresários não costumam tomar. Normalmente os empresários eles esticam ao máximo esse momento de encerrar as suas atividades. Por amor, porque eu construí aquilo, é um negócio de família, mas o que está em jogo é o capital do empresário. E isso a gente precisa tomar cuidado, para que o empresário não fique totalmente descapitalizado quando as decisões de fechamento da empresa não são tomadas dentro de uma racionalidade que é essa que a gente está apresentando aqui. Então, o preço cai muito, a concorrência está feroz, muita gente ofertando o mesmo produto no mercado, o consumidor tem livre escolha, né? Meu vizinho tem a mesma coisa que eu, então eu não consigo cobrar mais que ele também não consegue cobrar mais que eu. Geralmente entram em guerra de preços suicidas e o preço vai despencando. Então antes o preço que era maximizador de lucro, ele começa a baixar mais que os custos. Olha, já baixou mais que o custo total médio. Ele já está aqui, não está cobrindo mais todos os custos da empresa. E ele já está numa situação complicada, porque ele pode cair ainda mais e chegar até aqui, que aí não cobre só os custos mínimos, fixos. Porque nem o custo médio variável, que é aquele custo só do insumo da produção, ou o capital de giro, né? O meu capital de giro não está cobrindo mais o meu preço, ou o preço de mercado. Então, essa decisão é extremamente importante e saber ser tomada. Então, imagina, o preço cai. Eu tenho um novo preço de equilíbrio de mercado. E aí, quando eu tenho um novo preço de equilíbrio de mercado, eu mudo as minhas quantidades. Antes eu tinha um preço maximizador de lucros. E estava aqui, onde está a seta, o cursor aqui do mouse. E ele dava o quê? Dava aqui embaixo. Certo? A quantidade. Então eu tinha mais quantidade, tinha mais chance de faturar mais. Agora o preço caiu mais, os meus custos, as minhas curvas de custos continuam as mesmas, mas eu estou produzindo menos e, consequentemente, faturando menos. Por quê? Porque a receita total, nesse caso, e nos outros, para eu calcular a receita total aqui, é o quê? Preço vezes a quantidade.
Se eu reduzo a quantidade, o preço continua o mesmo. Se eu reduzo a quantidade, eu vou diminuir o faturamento, diminuir a receita total. E aí eu começo a acender o sinal amarelo, a luz amarela lá, porque eu já baixei aqui, já está abaixo dos custos totais médios. Eu estou falando de custos econômicos. Custos que tem a ver com a remuneração do capital, a remuneração do empresário, né, que está nos custos, né, o custo de oportunidade. Olha, se eu não tivesse nessa preocupação aqui, qual seria a alternativa para eu investir, ao invés de estar operando meu negócio com prejuízo? Olha aí o prejuízo. Com prejuízo, qual seria a alternativa? Geralmente, a taxa rentável mais segura do mercado, que no Brasil é o Tesouro Direto. Aí eu olho o Tesouro de longo prazo, 5, 10 anos, e vejo que geralmente está uma taxa mais alta do que a Selic está pagando hoje, né, que tem uma remuneração, e a partir dessa análise eu tomo a decisão se vale a pena manter meu negócio ou fechar e dormir tranquilo com o dinheiro guardado no banco. Pois bem, o negócio está dando prejuízo. Qual a decisão tomar? O que ocorre? Nessa situação, mesmo com esse prejuízo, e como eu estou operando de curto prazo, não vale a pena fechar o negócio. Ainda não. Porque pode reverter o mercado. Eu posso ter empresas menos eficientes que eu, com o lucro, com esse custo aqui, esse custo médio variável, esse último aqui, muito maior na operação, e elas podem ser expulsas no mercado primeiro que eu. Então vale a pena, se eu tiver nessa faixa aqui ainda de preço, operar. Agora, se o preço cai, e aí é aqui, se o preço cai, né? O preço cai aqui, a esse ponto em que o custo marginal é igual ao custo médio variável, ou quando o preço é igual ao mínimo de custo médio variável, que é esse ponto aqui, o mínimo, esse preço cai ao nível, entra tanta gente vendendo, que eu só troco figurinha. Eu compro do fornecedor e pelo mesmo preço eu vendo ao meu consumidor. Eu não ganho nada em cima, tá aqui, Eu não sei se vocês já ouviram alguém falando a expressão assando e comendo. É algo assim. O comércio hoje o mercado hoje está para assar e comer. Pronto, está aqui, é aqui. Eu troco figurinha, compro pelo preço, vendo pelo preço que eu comprei. Não ganho nada em cima. Então, se a situação estiver aqui, aí sim você começa a pensar no fechamento e de sair do mercado. Mas enquanto estiver nesse espaço aqui, quando tiver nesse espaço, nesse segmento, vale a pena, porque aqui é a curva de oferta da firma que a gente vai ver mais adiante. Então, como é que eu tomo decisão de fechamento? Aquilo que eu falei, a firma, no curto prazo, ela vai continuar a operar se ela tiver com um preço acima ainda do custo médio variável, mas se o preço for menor que o mínimo de custo médio variável, ela sai. Ela vai sair do mercado. Não vale a pena ficar. Né? O capital não está sendo remunerado nem pela menor taxa do mercado de remuneração do capital, que no Brasil, para valer a pena, não é a poupança, é o Tesouro Direto. Mais seguro, igual a poupança, com a remuneração maior, de longo prazo, porque a firma, você vai deixar ela... Você não abre uma firma para fechar em 1 ano, então é longo prazo. Tem imposto de renda. A firma também tem imposto de renda. Portanto, a melhor taxa de comparação é a taxa do Tesouro Direto. Bom, visto os pontos de máximo de lucro e o ponto mínimo em que a firma segura para não fechar, nesse espaço a gente vai ter o que a gente chama de oferta da firma, a curva de oferta da firma. Nesse espaço vai se construir as quantidades em que a firma é capaz de ofertar com
o prejuízo que ela aguenta mais e com o lucro máximo lá para cima, que aí, quanto mais melhor, né? Portanto, aqui a gente começa a analisar. Veja, o ponto de fechamento que eu falei é onde está essa linha verde agora, né? Quando o preço está no mínimo do custo médio variável. Daí por diante, né, nesse ponto eu tenho uma quantidade e a partir dessa quantidade para cá, eu tenho a oferta da firma. Dessa quantidade aqui, que é F, em diante eu tenho a oferta da firma. E essa oferta é esse segmento verde aqui, né, em destaque. Daqui por diante, o céu é o limite, porque quanto mais eu produzo, melhor. Só que eu vou ter alguns limites, aí não é bem o céu o limite, né? Eu vou ter alguns limites decorrentes das deseconomias de escala. A gente viu nos últimos slides da terceira aula do último tópico, do tópico de produção, tecnologia e custos. E aí, aqui eu tenho deseconomias de escala. Eu não posso subir indefinidamente, porque essa curva vai chegar a um ponto que não compensa, o custo vai ser tão proibitivo produzir mais que não compensa de fato produzir. Mas, a partir desse ponto aqui, onde o preço atinge o mínimo de custo, do custo médio variável, se constrói a curva de oferta de curto prazo da firma. Como eu estou tratando numa teoria em que a firma é representativa, ou seja, essa firma que eu estou analisando é a média do mercado, e o mercado vai ser o somatório do comportamento de todas as firmas, eu posso, então, a partir da estimativa de uma firma, imaginar todas mais ou menos do mesmo tamanho, com alguma variação mínima, e com isso eu faço o somatório e eu tenho a curva de oferta do mercado, aquela curva S ascendente, né? Então, eu tenho uma firma 1, né? Que ela tem o mínimo de produtos dela é 5 e o máximo é 15. Desculpa. O mínimo de preço que o mercado define aqui na curva é 5 e o máximo é 15. Né? Então, a firma mais ineficiente, a firma mais eficiente, ela deixa o mercado quando o preço chega a 5. As ineficientes deixam antes disso. Então, essa firma, ela tem uma curva de oferta em que, quando o preço de mercado é 5, ela consegue ofertar 10. Quando o preço de mercado for 15, o preço mais alto, ela consegue ofertar 18. A outra, quando o preço de mercado for 5, ela consegue ofertar 20. Então, ela é mais eficiente, ela consegue ofertar mais pelo mesmo preço. Significa que os custos dela são bem mais baixos. E quando o mercado tem o preço de 15, está aqui, essa firma oferta 25. Por isso que ela é mais eficiente. E vocês estão vendo que também a diferença entre 10 e 20 é maior do que de 18 para 25. Por quê? Por conta daquele motivo que eu falei, não dá para você crescer a sua curva de oferta indefinidamente, porque você esbarra nas deseconomias de escala, do tamanho, né? De produção. Você tem deseconomias ali, ou rendimentos decrescentes muito grandes. Da sua planta, né? Deseconomia da sua planta. E aí, o somatório dessas duas curvas, você tem a curva de oferta de mercado. Como eu falei, a gente está vendo aqui curto e longo prazo. Vamos agora analisar o longo prazo. No curto prazo, a firma ajusta, opera. No longo prazo, a firma planeja. Todos os insumos são variáveis e ela vai fazendo seus ajustes, novos investimentos, saída de mercado. A depender, no caso da concorrência perfeita, isso vai depender muito da entrada ou saída de novas firmas no mercado. A gente já falou sobre isso.
Quando a empresa está maximizando o lucro está extraordinário, está acima do normal, né? Então, aquela faixa que está acima do custo total médio, a firma está com um lucro acima do normal. O lucro normal seria quando o preço fosse igual ao mínimo de custo total médio. Então, a firma está acima do normal, está com uma fatia gorda de lucro, e ela vai atrair novos concorrentes, e os concorrentes vão erodir, né? Vão dividir o mercado, e ela vai perder margem sucessivamente, né? Até os preços, porque os preços vão cair, vai ter mais oferta, os preços vão cair, até o preço ficar igual ao custo, ao mínimo de custo médio variável. Então, essa variação aí vai fazer os ajustes de longo prazo. Como? Né? Então, quando o preço do mercado está lá equilibrado, mas tem entrada naquele mercado, eu entro, a curva de oferta, ela se desloca, porque eu tenho mais empresa ofertando, então eu deixo de ter essa quantidade, né, para ter essa. Então o preço cai. Então esse é um dos motivos do ajuste de longo prazo. O preço cai. Eu tenho firma maximizando, está com um lucro bom, chama outras para participar lá do mercado, porque termina sendo atraído porque é livre a entrada, e aí eu tenho uma redução do preço com o aumento da oferta, e com isso eu tenho um novo preço para aquele mercado, né? A depender dos custos da empresa, essa variação pode expulsar as empresas no mercado no curto prazo, e aí no longo prazo, com a saída de vários sucessivos curto prazo, o mercado vai se ajustando novamente e o preço tende a voltar ao preço de equilíbrio inicial, né? Essa é a lógica e está aí, no caso, na curva de custo, né? Eu tenho a entrada, o preço de equilíbrio é a linha escura, preta. Quando tem entrada, eu tenho uma linha vermelha, né? E essa entrada faz com que o preço caia, e aqui é meu preço de saída, né? A decisão de fechamento da firma está por aqui, né? E aí eu posso ter firmas menos eficientes, que esse custo esteja mais acima, e aí ela aqui, quando esse preço vai chegar lá embaixo, as firmas que são menos eficientes já saíram do mercado já faz algum tempo, né? Essa é a lógica, e há uma redução, né? Obviamente, eu tenho uma redução da quantidade ofertada, por isso que se ajusta de novo ao preço de equilíbrio no longo prazo, né? Porque aí, de novo, volta para cá, as firmas são expulsas, aí com o tempo, nas sucessivas expulsões, aí falta produto no mercado, reduz a oferta e o preço tende a subir novamente. Enfim, fazendo um resumo aqui dessa dinâmica de curto e longo prazo, né? Então, quando há excesso de lucro no curto prazo, ou seja, a firma está com lucratividade acima do normal, acima do ponto em que o preço seja o mínimo de custo total médio, então o lucro normal está quando o preço atinge o mínimo de custo total médio. Quando o preço está acima desse ponto, o lucro é extraordinário, né? Então, o excesso de lucro no curto prazo incentiva a entrada, como a gente já tinha falado. Novas firmas entrando vai aumentar a oferta, levando redução de preço, né? Porque aumenta as quantidades ofertadas no mercado. A demanda para cada firma vai se diluir, né? Vai se reduzir, e aí a firma irá reduzir a produção para maximizar seu lucro, até o ponto de elas forem reduzindo e zerar o lucro e não ter mais lucro nem normal, ter lucro zero de vez, porque elas não conseguem mais, elas não vão ter como aumentar preço, né? O equilíbrio do mercado é quando, no longo prazo, o preço é igual ao custo marginal o tempo inteiro, né? Então você tem o resultado socialmente eficiente, a gente já falou sobre isso. O preço no mínimo de custo médio é o tamanho eficiente da planta, ou seja, quando o lucro está ali, o preço está igual ao custo médio total, no caso, né? É o tamanho eficiente, e eu tenho lucro zero nesse ponto,
as firmas estão apenas para cobrir o custo fixo. Quando eu caio desse ponto para baixo, em direção ao custo médio variável, lá embaixo, naquele gap, né, naquela diferença entre custo total médio e custo médio variável, quando eu estou caindo, estou tendo prejuízo e nem os custos fixos a empresa está caindo. Mas no curto prazo ela mantém, para manter posição de mercado, para se manter viva, porque o custo de saída pode ser ainda alto, né? E aí, voltando aquelas três perguntas que a gente fez no começo. Quantos vendedores e compradores existem nessa indústria? Milhares, né? Milhares. Concorrência perfeita, tem muitos vendedores e compradores e nenhum deles individualmente tem poder de alterar o preço de mercado. O produto é commodity, é homogêneo. Em concorrência perfeita, o produto é comoditizado. Por isso que todo mundo entra, todo mundo sabe os custos, porque é fácil fazer pão francês. É barato você montar a padaria, o forno, tá? É tudo muito barato. Você pode pegar investimento, financiamento, e é muito barato, mas você não cresce muito, fica pequeno a vida toda. Então, por isso que é uma commodity. É um pão ou um produto que facilmente replicável. É fácil entrar no mercado e copiar o que já existe. Então, por isso é simples e barato entrar nessa indústria se ela tiver em concorrência perfeita. É isso. Essa é a primeira aula. A gente trata de concorrência perfeita. A gente viu também como é que a firma maximiza lucro. E aí, espero que tenha fixado esses conceitos. Caso não, deem uma lida, façam busca na internet, vejam de novo a aula e a gente vai trabalhar esses conceitos sobre outras condições nas demais estruturas de mercado. Agradeço muito a sua parceria e a sua atenção aqui com essa aula e espero que você tenha gostado. Deixe um joinha aí no vídeo, inscreva-se no canal e assista às próximas aulas desse curso de Economia da Empresa. Valeu? Brigadão e até a próxima!